Ok. Boa noite a todos. Quarta sessão ordinária de 2025, dia 16 de março de 2026. Quarta sessão ordinária de 2026. Passamos para o grande expediente da quarta sessão ordinária de 2026. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 19h30. Agradeço a presença de todos nessa casa de lei. Solicito ao nobre vereador irmão Alexandre que proceda o texto bíblico e todos ouçam em pé. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Estaremos realizando a leitura bíblica oficial desta sessão, localizada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, a partir do verso 34, que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Convoco a senhora diretora legislativa, Ciciane de Abreu, para secretar os nossos trabalhos, a DOC, para secretar os trabalhos. Tendo em vista os termos regimentais, bem como o análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação. Ata número 004 da terceira sessão ordinária de 2026. Tendo em vista, foram favoráveis, permanece como estão e o contrário que se manifestem. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura da prestação de contas da Câmara Municipal referente aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês de fevereiro de 2026. Prestação de contas. Só um pouquinho. Informo ainda que o referido documento encontra-se disponível para consulta do portal de transparência da Câmara Municipal, acessível a qualquer cidadão interessado. Prestação de contas, recursos recebidos e despesas realizadas. Recursos recebidos, R$ 812.500. Despesas realizadas, das empenhadas, R$ 1.525.275,82. Anulados, R$ 30.790,33. Liquidadas, R$ 1.182.634,90. Pagos, R$ 928.359,40. Despesas extra-orçamentárias a pagar, R$ 87.537,42. Restos a pagar, R$ 224.799,19. Empenhos a pagar, R$ 564.126,09. Saldo em banco, R$ 1.008.977,21. Guarantã do Norte, 10 de março de 2026 é a prestação de contas, senhor presidente. Senhores vereadores, nobres pares, sociedade presente na live, primeiramente agradecer a Deus, agradecer essa Câmara de Vereadores. Fizemos, desde a semana passada, estive na cidade de Cuiabá, com coisas boas, através do nosso deputado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, onde destinou emendas para a Feira do Produtor, onde vai dar uma economia muito grande para aquela associação, onde nós temos 139 boxes, que faz um trabalho valorizando o homem do campo, que são pessoas que fazem a diferença na produção. E aquilo que eu sempre falo, a feira do município de Guarantã do Norte
ela é referência no estado de Mato Grosso, um ponto, se torna até um ponto turístico para as famílias se encontrarem, bater seus papos, e tem muitas coisas boas que vai vir direto pela associação. Agradecer, porque eu acho que esse é o trabalho de nós, vereadores, trabalhar e fazer a grande diferença. Também estivemos na cidade de Brasília, quero agradecer à Câmara Municipal, aos nobres pares que assinou os documentos, onde a gente chegamos em todos os nossos senados, ministro da Agricultura, deputados federais, senadores, e foi de suma importância. Uma das pautas que foi de suma importância também, nós colocamos junto com o Dr. João de Paulo, um técnico de regulação da NTT, que é uma preocupação muito grande, não só para Guarantã do Norte, mas sim também para a sociedade do nosso transporte do Brasil, que passa pela BR-163. Hoje o nosso fluxo da BR-163 é de 6 a 7 mil carretas dia. Guarantã é dividido no meio da BR, se torna-se um lado e outro, é muito complicado. Nesta reunião, eles abriram as portas através do ministro Fávaro, uma pessoa que tem investimento na região da agricultura, que faz muito pelo estado de Mato Grosso. Agradecer ao nosso companheiro Irajá Lacerda também, que acompanha a gente nas rotinas, e dizer que nós tivemos lá, uma das preocupações, essa paralela aqui da BR-163, que nós temos aqui, que o fluxo dela se torna muito complicado, e eles já se colocaram à disposição para ajudar a gente. O ano passado nós estivemos lá, os nobres pares, conversando, algumas coisas adiantando. O viaduto, inclusive, ia ser lá na Cascalheira, lá na frente. Com essa conversa do ano passado, foi de suma importância, eles colocaram a localização que está aqui, e vai ser feito, porque eles têm um contrato, era até 2026. Eles iam colocar para 2028, 2029. Após essa reunião, os nobres pares que esteve com a gente o ano passado, eles já colocaram em pauta, estão dando uma atenção triplicada. O fluxo também de Miritituba, Santarém, eles vão dar uma atenção sobre realmente um descanso, a duplicação da BR-163, e uma das pautas também que a gente colocou foi sentido BR-080. Hoje, se esse asfalto sair pela 080, daqui para Brasília, nós vamos ter 990 quilômetros a menos, ou seja, o fluxo da BR-163 vai ser bem desviado por muitos caminhoneiros, vai abaixar o fluxo com essa duplicação que está vindo, e principalmente a valorização das terras na região, tudo vai melhorar. Então, em nome da Câmara Municipal, eu quero agradecer aos nobres pares que a gente esteve lá representando todos, e eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Agradecer, estivemos com o senador Jaime Campos também lá, a equipe dele, né, onde a gente colocou um pedido de 4 milhões justamente por ter o que está se passando, não só Guarantã, como toda a região, mas as outras cidades estão tendo um apoio, estão tendo realmente um trabalho diferenciado sobre a infraestrutura. Hoje, dentro do município de Guarantã do Norte, na verdade, quase não se anda. E a gente tem que correr atrás para fazer, e espero que o Executivo respeite o trabalho da Câmara e abrace com nós, justamente abraçar isso aí que a gente pediu sobre, principalmente, acessos às escolas, e dentro do município de Guarantã do Norte, asfalto e a infraestrutura também do interior. O Juarez Costa, a gente sentou, conversou, teve um diálogo com ele, ele já mandou junto com o Jaime Campos, os dois, 600 mil, caiu 1 milhão e pouco na saúde do município, e nós fizemos também uma tentativa com ele de 2 milhões, sobre justamente para ajudar a pavimentação do município de Guarantã do Norte, que está um caos, e eu acho que esse é o trabalho do vereador, correr atrás, ajudar o executivo, que a gente sempre correu e procurou ajudar a parte do executivo. Sobre a Coronel Fernandes, né, Alexandre, você que representa ela, é uma pessoa que tem uma visão muito grande, colocando 800 mil reais, que já vai cair nos cofres públicos do município, que vai ser destinado ao autismo, e ela já se colocou também com o pedido lá de mais 1 milhão. Te parabenizo a você, nobre, por estar fazendo isso, e agradecer o Wellington também, fez um compromisso junto com a equipe dele lá, vai ver se consegue destinar várias emendas para o município, justamente para a infraestrutura e trazer produtos para ajudar no asfaltamento da cidade do município de Guarantã do Norte.
através do Irajá Lacerda, também estamos conseguindo, e o nosso companheiro ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, algumas coisas para a PAI do município de Guarantã do Norte, associação, que eles fazem um trabalho fantástico, como também a Feira do Produtor também vai receber algumas coisas a mais, e a Coluna de Betel, onde eu tiro o meu chapéu, que eles fazem um trabalho diferenciado aqui na região de Guarantã do Norte, com aquele centro de ressocializações. Quero avisar também que através do grupo lá de Cuiabá, o grupo Eu Te Amo, a gente vai estar fazendo os eventos, trazendo conhecimento para o município, junto com o Irajá Lacerda, junto com o ministro Fava, a parceria que a gente fez, e já tem data, e também vamos estar trazendo equipe médica aqui para Guarantã do Norte, para dar um suporte aqui, porque hoje, infelizmente, a parte do autismo é muito desassistido no município de Guarantã do Norte. Hoje nós temos pessoas que foi atendido várias pessoas de Guarantã, outras cidades, através do nosso grupo lá em Cuiabá, pessoas que têm 5, 6 anos, nunca teve um atendimento sobre autismo, foi atendido, foi dado laudo e o que é direito dele, ele realmente recebeu o benefício dele. E o nosso intuito é trazer treinamento aqui, porque os nossos profissionais que trabalham em todos os órgãos do município de Guarantã do Norte, eles merecem ser treinados. Aquilo que eu sempre falo para a nossa equipe da Câmara Municipal. Quando você treina, você dá o conhecimento aos profissionais, eles estão prontos para realmente fazer o trabalho, para defender a sociedade do município de Guarantã e toda a nossa região. Então eu acho que isso é um trabalho que vai ser feito em toda a região nossa aqui, e quando você soma as forças, em nome da Câmara e todos os vereadores, a gente faz acontecer a grande diferença. Então, vem muitas coisas boas a mais, e que vamos fazer, e a gente depois dos 5 minutos aí final, a gente vai estar falando mais algumas coisas, que a gente sai de lá também decepcionado com algumas coisas que acontecem, que trabalho é fiscalizar. Executivo, ele faz acontecer, e tinha que falar muito obrigado por você estar ajudando o município, e infelizmente no final a gente vai estar falando sobre isso um pouco mais. Obrigado a todos, e passamos para o expediente da ordem do dia, 4ª sessão ordinária de 2026. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto do legislativo número 005 de 2026. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei legislativo número 005/2026. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, submeto à elevada apreciação desta egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei que institui diretrizes para o projeto de urbanização, preservação ambiental e valorização paisagística da área denominada Curva do Padre, localizado às margens da rodovia MT-419, integrante da área do Aeroporto Municipal de Guarantã do Norte. A referida área possui relevante importância estratégica, tanto sobre o aspecto urbano quanto ambiental e paisagístico, situando-se em ponto de grande visibilidade e circulação no município. Atualmente, observa-se a necessidade de ações que promovam seu ordenamento, conservação e adequada utilização, prevenindo a degradação ambiental e contribuindo para a melhoria da segurança viária do trecho. O presente projeto possui natureza programática e autorizativa, limitando-se a estabelecer diretrizes e objetivos sem impor obrigação de execução imediata ao Poder Executivo, respeitando, assim, um princípio constitucional da separação dos poderes e as disposições da Lei Orgânica Municipal. Além disso, a iniciativa autoriza o Poder Executivo a buscar recursos estaduais e federais, inclusive por meio de convênios, programas governamentais e emendas parlamentares, ampliando as possibilidades de captação de investimentos para o município sem impacto imediato ao erário público. Dessa forma, o projeto visa contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável, a valorização do espaço público e a preservação ambiental, atendendo ao interesse coletivo da população de Guarantã do Norte. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente propositura. Plenário Luiz Mena, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 12 de fevereiro
de 2026. Vereador autor Davi da Farmácia. O projeto legislativo número 005 de 2026 está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Davi Marques. Oi. Presidente, vereadores, aproveitando que nós temos um secretário de obras que é engenheiro urbanista, eu venho aqui pedir, através desse projeto, não só nesse projeto, a população, desde que eu iniciei na minha vida como vereador, eu venho recebendo as cobranças da população em relação às áreas ociosas. E essa é uma das áreas ociosas que tem sim, o município tem sim condições de agregar junto uma parceria público-privada, de alguma forma, para atender as necessidades, fazer igual o Ecopark também. Nós temos lá uma área bonita no bairro Rio de Janeiro, também umas áreas bonitas que dá sim para poder atender a esse pedido da população. Fazer áreas para que as pessoas consigam viver melhor, porque nossas áreas estão ociosas e muita gente chega de fora e cobrando isso. As pessoas que moram aqui há muito tempo também, nós estamos cansados já de ter uma cidade do jeito que iniciou, ou seja, sem nenhum investimento, sem nenhuma infraestrutura, principalmente nesses locais que estão ociosos. Então, gostaria aqui, senhores vereadores, de pedir para que votem e que seja votado em regime de urgência urgentíssima e que o poder público entenda essa necessidade e fazer com que não só nessa área, mas em todas as áreas que estão ociosas em Guarantã do Norte. Obrigado. Os vereadores que concordam com o projeto legislativo número 005 de 2026, se discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão, e ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de lei legislativo número 005 de 2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto legislativo número 005 de 2026 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 001 de 2026. Mensagem justificativa referente ao projeto de decreto legislativo 001/2026. Senhores vereadores e vereadoras, o presente projeto de decreto legislativo tem a finalidade de reconhecer de forma solene e merecida a trajetória de vida, trabalho e dedicação do senhor Marcelo Lima de Medeiros, cidadão que, embora nascido em outra localidade, construiu em Guarantã do Norte sua história, contribuindo significativamente para o desenvolvimento social, econômico e político do município. Marcelo Lima de Medeiros nasceu em 22 de março de 1961, no município de Aurora, no estado do Ceará. Filho de família humilde e trabalhadora, desde cedo aprendeu os valores do esforço, da perseverança e do respeito ao próximo. Ainda adolescente, movido pelo sonho de construir uma vida digna e contribuindo para o progresso de uma nova terra, chegou ao então incipiente território que viria a se tornar o município de Guarantã do Norte, no mês de setembro do ano de 1979. Naquele período, quando a região ainda vivia os desafios próprios da colonização e do processo inicial de formação do município, Marcelo demonstrou coragem e espírito pioneiro. Seu objetivo inicial era conquistar um pedaço de terra para trabalhar e construir o seu futuro. Assim, estabeleceu-se às margens da BR-163, no quilômetro 720. Contudo, por ser menor de idade à época, não pôde registrar a propriedade em seu nome, razão pela qual transferiu a posse para seu pai e seguiu em busca de oportunidades de trabalho. Seu primeiro trabalho foi na agropecuária Cachimbo, onde contribuiu na formação de pastagens em uma das fazendas da empresa. Posteriormente, também atuou no garimpo,
atividade que marcou a economia regional em determinado período. Em 1981, passou a trabalhar na empresa EBEC, contratada pelo INCRA para auxiliar na implantação da infraestrutura do projeto de colonização então iniciado, colaborando diretamente com as ações, com a estrutura e com as bases do futuro município. Com o início da construção das primeiras moradias que futuramente comporiam o perímetro urbano de Guarantã do Norte, Marcelo passou a atuar como construtor, participando da edificação de algumas das primeiras casas da cidade, muitas das quais permanecem até os dias atuais, como testemunho vivo do esforço dos pioneiros que ajudaram a erguer o nosso município. Dotado de espírito empreendedor e atento ao crescimento da cidade, decidiu investir no comércio local, instalando uma bicicletaria que rapidamente se tornou conhecida na comunidade. A partir desse empreendimento, passou a ser popularmente conhecido como Dedé da Bicicletaria, nome pelo qual conquistou reconhecimento e amizade de inúmeros moradores. Ao longo de sua trajetória profissional, também exerceu a função de motorista de ônibus, inicialmente atendendo as linhas rurais do município, desempenhando papel fundamental no transporte da população e na integração das comunidades. Posteriormente, passou a conduzir linhas intermunicipais, ligando Guarantã do Norte aos municípios de Alta Floresta e Cuiabá, e posteriormente linhas interestaduais, conectando o município a cidades como Teresina, no estado do Piauí, e Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Homem de caráter carismático e de fácil comunicação, sempre cultivou boas relações e forte vínculo com a comunidade. Seu espírito participativo e sua dedicação às suas coletivas chamaram a atenção do saudoso deputado Pedro Satélite, que o incentivou a ingressar na vida pública. Atendendo a esse chamado, Marcelo Lima de Medeiros colocou seu nome à disposição da população e no ano 2000 foi eleito vereador do município de Guarantã do Norte. Sua atuação pautou-se pela responsabilidade, pelo compromisso com os interesses coletivos e pela presença constante junto à comunidade. Em razão do seu trabalho e da confiança da população, foi reconduzido ao cargo em mandatos posteriores, consolidando sua trajetória como uma liderança respeitada no município. Durante sua atuação no Poder Legislativo Municipal, integrou a mesa diretora da Câmara Municipal, ocupando importantes funções, inclusive a de presidente, de 2015 a 2016. No exercício dessas atribuições, destacou-se pelo empenho em fortalecer a instituição legislativa, modernizar os serviços administrativos da Câmara e promover o diálogo institucional, especialmente com o Poder Executivo, sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de Guarantã do Norte e para o fortalecimento da gestão pública. Além de sua atuação política, Marcelo também empreendeu no ramo da panificação, contribuindo para a economia local e para a geração de empregos. Atualmente, continua prestando relevantes serviços ao município ao exercer a função de secretário de Comunicação e Assuntos Institucionais da Câmara Municipal, posição na qual permanece colaborando ativamente com o fortalecimento das relações institucionais e com a transparência das ações do Poder Legislativo. Ao completar 65 anos de idade, nos quais 47 anos dedicados à cidade de Guarantã do Norte, Marcelo Lima de Medeiros se consolida como um verdadeiro exemplo de pioneirismo, dedicação e compromisso com a coletividade. Homem simples, trabalhador, articulador, amante do esporte e apaixonado pelo futebol. Sempre demonstrou profunda preocupação com o bem-estar das pessoas, atuando com espírito conciliador, buscando soluções para os desafios da comunidade por meio do diálogo, do respeito e da cooperação. Diante de sua relevante contribuição para a história e o desenvolvimento do município, torna-se plenamente justa e merecida a concessão do título de cidadão honorário guarantanhense ao senhor Marcelo Lima de Medeiros,
como forma de reconhecimento público e institucional pelos serviços prestados e pela dedicação demonstrada ao longo de décadas em favor do município de Guarantã do Norte. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 12 de março de 2026. Vereador autor Celso Henrique Batista. O projeto do decreto legislativo número 001 de 2025 está em discussão. Senhores vereadores, como já foi colocado, eu acho que é uma pessoa de suma importância para o município de Guarantã, nosso amigo companheiro Dedé, todo mundo conhece a da bicicletaria, foi um vereador muito atuante e fez muito por Guarantã do Norte. Eu peço a vocês, com todo respeito e honra, que vocês dêem mais esse voto de confiança e que aprovem que o regime de urgência é urgentíssima. Os vereadores que concordam com o projeto do decreto legislativo número 001 de 2026 seja discutido e votado de regime de urgência urgentíssima, continue como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto do decreto legislativo número 001 de 2026 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto do decreto legislativo número 001 de 2026 por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do requerimento número 006 de 2026. Requerimento 006/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no dever constitucional de fiscalização dos atos do Poder Executivo, vem respeitosamente requerer à mesa diretora desta Casa de Leis, após ouvido e aprovado por esta comissão, com fundamento no artigo 36º, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Guarantã do Norte, vem requerer à mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Item 1. Quais as razões técnicas, financeiras e jurídicas que motivaram a não incorporação do reajuste de 5,4% aos vencimentos e salários dos profissionais da educação que exercem funções técnico-administrativas e de apoio escolar? Item 2. Há estudos de impacto financeiro para a extensão do referido reajuste a esses profissionais? Item 3. Existe previsão para encaminhamento do projeto de lei ou medida administrativa que contemple esses servidores? Ao mesmo tempo, solicitamos que o reajuste seja incorporado, quando muito tardar, na folha de pagamento do mês de março. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 26 de fevereiro de 2026. Vereador autor Silvio Dutra da Silva. O requerimento número 006/26 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Silvio Dutra. Presidente, eu venho pedir apoio dos vereadores para aprovação desse requerimento, levando em consideração que nós tentamos contato com a secretária de Educação, não tivemos êxito, levando em consideração que o próprio Sintep, que representa a categoria da educação, despachou um ofício da data do dia, só conferir aqui, para não falar o dia errado. Mandou um ofício, ainda no dia 24 de fevereiro também, pedindo alguns esclarecimentos para a gestão, e até a presente data a gestão não respondeu. Por esse motivo, o requerimento para nós podermos ter acesso às informações e dar até mesmo uma resposta para aqueles que nos procuraram, tanto a categoria do apoio quanto o administrativo, e também ao sindicato que representa toda a categoria, desde o magistério até os demais. Eu peço que os senhores aprovem em regime de urgência urgentíssimo. Cedo a palavra ao nobre vereador Zilmar. Oi. Senhor presidente, eu vou votar contra esse requerimento e vou falar por quê. Esse reajuste que foi concedido, acho que o mês passado ou atrasado, foi só para o magistério. Os demais servidores, técnicos, etc., vai ser feito no mês de maio. O mesmo RGA, que é 5,40, alguma coisa nesse sentido, senhor presidente. Então, já vou declarar
o meu voto é contrário a esse requerimento. Concedo a palavra ao novo vereador Davi Marques. Oi. Uma vez eu tive em conversa com o prefeito e falei para ele que requerimentos, como ele estava reclamando muitos requerimentos, eu disse que iria pensar muito antes de aprovar, de dar meu voto favorável, vereador Silvio. E ele disse na ocasião que quando tivesse alguma dúvida, né, procurasse ele. Mas como a pasta é da Wanda e foi encaminhado para ela, o vereador Silvio tentou inúmeras vezes conversar com ela e realmente não conseguiu. Eu já estou dizendo aqui que amanhã ou depois vem mais requerimento e eu vou deixar bem claro para os vereadores que eu não vou acompanhar o requerimento se não tiver uma linha de raciocínio igual essa do vereador Silvio, que seja procurado o poder público, após negado, vocês podem contar comigo. Então, dessa forma, pode? Oi. Queria fazer uma observação e já deixar destacado aqui, se quiser pode até registrar em ata por gentileza, que se for conceder para os demais em janeiro, que seja em maio, que seja retroativo a janeiro, porque ao longo desses últimos anos, nunca na história, presta atenção, nunca na história desses 8 anos, a gestão, ela deixou para contemplar apenas metade da categoria, todos sempre foram contemplados. E é um absurdo que o vereador Zilmar está falando, que vai ser contemplado de 5,40%. Eu digo por quê. Salvo engano, nós aprovamos aqui, nas gestões passadas, depois de muita luta, junto com a categoria inclusive, 12%, 16%, eu acho que até 24%. E vinha a gestão querer dar 5,40%. Então pode se preparar que em janeiro, enquanto presidente da educação e junto com os colegas vereadores, nós também vamos lutar para aumentar esse índice aí, vereador Zilmar. E já vou deixar essa fala aqui salva, porque vai ser vergonhoso para essa gestão, porque agora em Peixoto deram 12%. 12% para as outras categorias, apoio administrativo. Matupá, salvo engano, foi 15%. E nós queremos dar 5,40%. E se não for retroativo ao mês de janeiro ainda, que é após a publicação da portaria pelo MEC, isso é inadmissível. Já vai preparando aí a secretária de Educação, já vai preparando o prefeito e a base do prefeito Zilmar, porque lá em maio, então, a gente vai ter um enfrentamento político aqui para melhorar esse índice. Então, senhor presidente. Concedo a palavra. Deixa eu finalizar. Davi Marques. Então, só a título de informação dos nobres vereadores, para entender exatamente o meu posicionamento em relação aos próximos requerimentos. Tá? Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Alexandre. Senhor presidente, saindo em defesa aqui das prerrogativas regimentais e constitucionais que o Poder Legislativo tem, que os parlamentares têm, haja visto a maior dificuldade de relacionamento já instaurada no município de Guarantã do Norte entre Poder Legislativo e Poder Executivo, haja visto as diversas tentativas de mudarmos essa realidade e não termos obtido êxito, eu digo que o único meio hoje de conseguirmos arrancar informações verídicas das ações do Poder Executivo é o requerimento. Mesmo que Vossas Excelências não comuniquem antes, mesmo que Vossas Excelências não protocolem ofícios, como já é estampado para toda a cidade, para todo o Mato Grosso, o tipo de relacionamento e o tipo de posicionamento que tem o nosso prefeito, eu sou a favor de todo requerimento que vier aqui, desde que seja fundamentado e tenha relevância no seu objetivo. Havendo necessidade da população para se sanar um problema, para se resolver um problema, e se preciso for fazermos requerimento para buscarmos informações, para tomarmos as medidas cabíveis, eu serei favorável, porque diante desse lapso que é o relacionamento que foi instaurado no dia 1º de janeiro de 2025, a única ferramenta que nós temos, que ainda conseguimos ter informações de como estão funcionando as ações do Poder Executivo, a aplicação do recurso público, é o requerimento. Então, eu sou favorável que cada parlamentar, toda vez que tiver a sua dúvida, faça-se o requerimento de forma embasada, de forma fundamentada, com o objetivo certo, e terá o meu apoio sim. Porque assim, ainda temos como manter a chama do trabalho, do desenvolvimento do trabalho do parlamentar acesa no município de Guarantã do Norte. Se apagarmos o requerimento, esqueçam, porque não iremos obter nenhum tipo de informação por parte da ditadura que foi implantada na Prefeitura de Guarantã do Norte. Presidente. Concedo a palavra à nova vereadora Letícia.
Só para reforçar a fala dos demais vereadores e deixar claro aqui que isso não é apenas com o legislativo, viu? Só para esclarecer e trazer mais transparência à população, só na data de hoje nós recebemos aqui na Câmara, aqui nessa casa, 3 categorias alegando que veio buscar essa Casa de Leis o apoio dos vereadores porque não consegue uma conversa, um entendimento, um atendimento por parte do Executivo. Então, não venha dizer depois e criar narrativa que é porque essa Casa de Leis, porque os vereadores estão dificultando a conversa com o Executivo. Então, só para esclarecer, 3 categorias só na data de hoje. Muito obrigada. Senhores vereadores, quando nós fizemos essa aprovação, eu falei nessa tribuna que apenas nós estávamos cumprindo a lei federal de 5.4. Foi o que nós aprovamos. Inclusive, na minha fala naquela sessão, para a categoria defendendo eles, eu falei assim, por que não o município dá um incentivo a mais? O MENA deu quase 15%. Foi citado o Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, onde está se destacando. Aí onde que a categoria procurou a gente procurou ter um diálogo com eles e saber a realidade. Tem dinheiro, vamos valorizar o profissional. Nós apenas cumprimos. Só que aquilo que eu falo, todos os requerimentos dessa Casa de Lei, desde quando a gente assumiu janeiro de 2025, nós nunca dificultamos o trabalho, que é o trabalho nosso de fiscalizar, a realidade é essa. Fazer a notificação e nós não somos respondidos. Teve gente que várias vezes falou que eu vou dar mais um cheque em branco ao prefeito. Você passou 3 anos, você passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e continuaram dando. Peixoto de Azevedo aprovou 5% para o prefeito aprender a respeitar a Câmara. No dia dessa votação não fizeram. Por que isso? Então nós temos que ser, desde o primeiro dia que nós fizemos um juramento nessa Casa de Lei. Sou favorável aos nobres vereadores e que vou dizer, fomos questionados essa semana através de umas coisas aí, nós temos o regimento interno dessa Casa de Lei, nós vamos cumprir. Fica mais uma vez o recado ao prefeito e os secretários. Não venha colocar projeto goela abaixo nessa Casa de Lei. Porque aqui é Casa de Lei, nós vamos fazer o que é certo. Não vem colocar a pessoa contra essa casa e que alguns vereadores têm que honrar essa casa e não querer colocar a imagem dessa casa que é contra o município. Eu faço um desafio a qualquer um. Nós nunca fizemos um projeto aqui que vem em benefício a 2, 3. Agora, para a sociedade pelo direito igual, nós sempre fizemos requerimento e vamos fazer, e eu espero que os vereadores todos vamos acompanhar o Silvio e fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar, porque é aquilo que a gente falou. O prefeito sentou com essa Casa de Lei, com 84 dias só de gestão, 84 dias que nós notificamos eles. E eles, e secretários, nenhum, respeitam essa Casa de Lei. E eles têm que respeitar. Porque essa casa aqui não é igual ele falou em lugares aí não. Tem um bando de palhaço. Palhaço não. Aqui ele tem que respeitar que isso aqui não é circo não. Isso aqui é uma Casa de Lei e nós que somos poderes tem que ser respeitados nessa Casa de Lei. Agora ele sim faz atitude mentirosa e querendo colocar a sociedade contra nós e querendo ameaçar a família dos outros e fazer as coisas erradas. Então, vereadores, eu peço que acompanhem o nobre vereador e que vamos fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar e defender essa casa, que é defender a sociedade de direito igual. Coloco o requerimento número 006/2026 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. 2 abstenção e 1 voto contra. Declaro aprovado por maioria dos presentes. É isso. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 008 de 2026. Indicação 008/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, o vereador que a subscreve indica a elaboração de um projeto técnico de execução e conclusão de pavimentação asfáltica das seguintes vias localizadas no bairro Jardim Vitória, Rua Campo Grande e Rua São Paulo. O vereador autor, Silvio Dutra da Silva. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número
026 de 2026. Indicação número 026/2026. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que essa subscreve indica que seja realizado o cascalhamento da linha 27, especialmente no trecho que liga a ponte Novo Horizonte. Vereador autor, Demilson da Páscoa. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 027 de 2026. Indicação número 027 de 2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que a subscreve indica que seja realizada a construção de 3 quebra-molas, sendo 1 na Rua dos Pequizeiros, no bairro Cidade Nova, e 2 na Rua Manaus, no bairro Jardim Vitória. Vereador autor, Demilson da Páscoa. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 034 de 2026. Indicação número 034/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, os vereadores que esta subscreve indicam a destinação de um caminhão caçamba para a Associação dos Pequenos Produtores da Gleba São José, APRONORTE. Vereador autor, Celso Henrique Batista da Silva. Vereadores coautores, Demilson da Páscoa, Letícia Camargo de Souza e irmão Alexandre. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura da indicação número 035 de 2026. Indicação número 035/2026, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, os vereadores que essa subscreve indicam a necessidade de providências urgentes para o cadastramento de propostas de adequação e recuperação de estradas vicinais no Programa Nacional de Estradas Rurais, PRONER. Vereador autor, Celso Henrique Batista da Silva, Demilson da Páscoa, Letícia Camargo e irmão Alexandre. A indicação está em discussão e votação única. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e ao contrário que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade. Passamos para explicações da 4ª sessão ordinária de 2026. Por ordem do sorteio, solicito que o senhor secretário que convoque os vereadores para suas explicações pessoal. Pode me convocar, presidente. Convoco o nobre vereador, primeiro secretário, irmão Alexandre. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na Câmara Municipal, população que vai nos acompanhar ou no período da manhã, da tarde ou da noite, aí depois pelas publicações nas redes sociais, através da internet. É um prazer estarmos aqui hoje, graças a Deus, que nos concede mais uma vez forças, sabedoria para estarmos aqui juntos, discutindo assuntos, pautas importantíssimas, de grande relevância. Senhor presidente, nós, na condição de parlamentares, temos sobre os nossos ombros a responsabilidade de levarmos à frente, adiante, as cobranças que a população nos traz, as sugestões que a população nos traz e também as reclamações que a população nos traz. Porque quem sente os impactos negativos de uma gestão na pele é o cidadão, é quem está lá na ponta, é quem utiliza os serviços públicos. O cidadão, todos os dias, ele procura no serviço público resolver seus problemas e encontrar algumas soluções, até porque paga impostos, né, que devem ser devolvidos para a população em atendimentos, em resolução de problemas como
saúde pública, infraestrutura, educação, agricultura e muitas outras áreas. E nós, ultimamente, temos recebido, senhor presidente, muitas reclamações com relação ao gerenciamento que vem ocorrendo na área do Poder Executivo, mais precisamente ali na Prefeitura, o senhor prefeito Márcio Gonçalves. Nós temos a reclamação lá na Junta Militar, aonde retiraram dali um atendente, ou o atendente saiu para resolver alguma situação, e já aproximadamente mais de 2 meses não tem ali um atendimento da Junta Militar, para que os jovens, quando completam a sua idade, para fazer o seu alistamento militar, não precisem ir para outros municípios buscar esse serviço. E já foram feitas diversas cobranças, diversos questionamentos, e ninguém dá uma resposta à altura. Fica aqui uma pergunta da população que nos procura, que nos cobra, que sugere e que reclama. Por que a Junta Militar não está tendo um atendimento para a população de Guarantã do Norte? Sugiro aqui que façamos um requerimento perguntando por quê. Não existe um convênio com alguma secretaria municipal para fazer tal serviço, porque sempre teve, sempre os jovens procuraram ali se alistar e tinha atendimento, e agora não tem mais. Outra cobrança da população, senhor presidente, é que a prefeitura vai resolver alguns problemas na infraestrutura, tanto urbana como rural, e acaba não resolvendo problemas próximos. Hoje mesmo nós estivemos visitando uma região de zona rural, mais precisamente ali no IP Amarelo, juntamente com o vereador Demilson da Páscoa, que foi acionado pelos moradores, que nos acionou e fomos juntos. Resolveram um atoleiro de aproximadamente ali 30 metros, mas dali a 2 quilômetros tinha um atoleiro maior. Então, foi um serviço prestado que não resolveu o problema daquela população que está ilhada. Já que ali é um trecho que interditou, lá na frente tem outro, tem que resolver por completo, senão as máquinas vão, prestam serviço, gastam dinheiro público e acaba não resolvendo o problema por completo. Então é cobrança também do seu Dionísio, ali na linha Recanto Feliz, que já está há 30 dias cobrando para que a prefeitura vá lá fazer algum tipo de serviço e até hoje nunca recebeu nenhum tipo de retorno ou de resposta. A população nos cobra justamente para que nós venhamos aqui dar voz e vez àquela população que o prefeito não atende. Aquela população que tem ali o seu telefone ou o seu número bloqueado, porque está cobrando, não está recebendo uma resposta. Então a população procura os vereadores. E eu falo para o povo, procure. O parlamento é o local aonde nós temos que arrumar soluções para resolver os problemas da população. Problemas relacionados à área pública. Se nós parlamentares nos calarmos, como que o povo vai vencer? Como que o povo vai se sentir feliz sendo bem representado por nós parlamentares? Hoje mesmo aqui nós recebemos aqui 3 instituições filantrópicas sem fins lucrativos, 3 associações importantíssimas do município, que estão alegando falta de retorno por parte do Poder Executivo na comunicação, estão alegando desrespeito no tratamento, e olha que uma dessas é formada por pessoas idôneas, pessoas que colonizaram esse município, pessoas que são pioneiros, pessoas que iniciaram a história de Guarantã do Norte, mas que nos relataram hoje que estão abandonados pelo poder público. Recebemos hoje aqui a APAI, recebemos hoje aqui o Sintep, a Associação Talismã, recebemos aqui a classe dos motoristas, recebemos aqui a classe dos ACS, recebemos aqui a classe dos jogadores de futebol, recebemos aqui a classe do jiu-jitsu, a classe da capoeira. Poxa, é tanta gente sem resposta e sendo desrespeitado. Eu, na condição de vereador, vou me calar, vou reprovar requerimento, sendo que foi esse povo que me escolheu, foi esse povo que votou em mim, para esses momentos eu atuar. Eu trago para nós a responsabilidade de darmos uma resposta à população que nos escolheu, senhor presidente. Eu trago para nós a responsabilidade
de enxergarmos e encararmos de frente que estamos diante de uma gestão ditadora e sem compromisso com a população e principalmente os menos favorecidos. Pessoas lá do bairro Santa Marta, do bairro Maranata, do bairro Aeroporto, vêm aqui reclamando. E são pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, Cafone. Pessoas que estão passando por uma situação tão difícil, que estão sem comida em casa. Mas que quando procuram um serviço da assistência social, mesmo comprovada ali, a vulnerabilidade, eles não dão uma cesta básica, não dão o auxílio, o socorro que aquela pessoa, aquela família precisa. Nós, vereadores, fomos escolhidos para esse momento tomarmos as decisões, sem medo nenhum. A Constituição Federal nos assegura toda a legalidade necessária para agirmos e trazermos respostas para a população que nos escolheu. Então, senhor presidente, eu falo aqui para a população de Guarantã do Norte, não se intimide. Gestão que não tem transparência, gestão que não dá resposta, gestão que esturra amedrontando seus servidores com processos administrativos, gestão que esturra tentando amedrontar as mídias locais, os sites, os jornais, as rádios com processos judiciais, gestão que tenta perseguir vereador, culpar vereador pela má aplicação dos recursos públicos. Essa gestão não tem compromisso de fato com o crescimento econômico e com o desenvolvimento econômico de um município. E muito menos representa um povo ordeiro, honesto e trabalhador. População de Guarantã do Norte, nos cobre, venha aqui na Câmara, procure o vereador, procure a vereadora e traga as suas demandas, porque nós somos eleitos para tal função. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Convoco para as suas explicações pessoais o nobre vereador Zilmar. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, sociedade aqui presente. Quero saudar aqui o suplente vereador Lázaro Elton. Obrigado pela presença, Lázaro. No qual aqui quero também compartilhar aqui um projeto de lei que foi protocolado ainda na quinta-feira aqui nesta casa, projeto onde o prefeito solicita a abertura de crédito adicional no valor de 2.800 e poucos mil reais para, Lázaro, construção do CRAS, do CREAS e do Centro de Convivência. Portanto, essa presidência não colocou em pauta esse tão importante projeto. E todos são sabedores que esse ano é um ano de eleição e daqui a pouco já para tudo. Não tem como dar sequência, vereadora Veroni, no qual aqui eu quero parabenizar Vossa Excelência por ajudar na articulação aí do CREAS. É muito importante, já é um sonho dessa população, nossa população guarantaense. Parabenizar também o Lázaro aí, ajudou muito na articulação do CRAS, Lázaro, muito obrigado. Essa sua articulação e a articulação da vereadora Veroni ajudou e muito, portanto, foi protocolado aqui. Fico muito triste com isso, nunca aconteceu isso, de o presidente não colocar um projeto em pauta. Agora não é nada de goela abaixo, nada. Se não achasse que não tinha que votar, era só baixar para as comissões. Aí analisava, segunda-feira, terça-feira, analisava. Projeto importante tem que colocar em pauta. Então aqui eu registro essa indignação minha com essa presidência. Falar agora de coisa boa. Semana passada estivemos em Cuiabá, recebendo ali 2 tratores, para ajudar a agricultura familiar, que vai ser destinado lá para a Associação da Comunidade Santa Clara, e o outro vai ficar na cidade. Um trator foi com a ajuda do deputado, eminente deputado federal, Coronel Assis, no qual aqui eu quero estender aqui os meus agradecimentos, Coronel, muito obrigado. Esse trator vai ajudar muito ali os nossos produtores rurais. E o outro trator vai ficar na cidade para dar um suporte aqui para a cidade, a questão da limpeza dos terrenos, que foi ali uma indicação, um apoio do nosso deputado estadual, Dilmar Dal Bosco, no qual aqui eu quero agradecer. E dizer das estradas. As chuvas, essa chuva esse ano foi uma chuva muito pesada.
em todos os lugares, todos os lugares. E a gente vê o esforço da Secretaria de Infraestrutura. Eu também tenho vários pedidos, a gente tem que entender que, primeiramente, tem que atender os produtores rurais, produtores de grãos. Perderam muita lavoura esse ano aqui, muitos produtores perderam a sua lavoura. Então, o que o prefeito fez? A Secretaria de Infraestrutura, no qual aqui eu quero parabenizar aqui o senhor Alex Pilatos, nosso secretário de Infraestrutura, pelo trabalho que ele vem fazendo. A gente sabe que a cobrança é muito pesada, mas mesmo assim eles estão conseguindo dar a volta por cima. Estrada que não passava, já está passando, estão fazendo um paliativo, obviamente. E, infelizmente, aqui o entorno da cidade vai ficar para trás, porque o entorno da cidade tem, às vezes não tem um lugar para passar, mas tem outro, não passa por um determinado lugar, entendeu? Igual as ruas, uma rua aqui ficou interditada, mas as pessoas entenderam por isso. Então aqui eu quero deixar registrado aqui e dizer que, já conversando com o secretário Alex Pilati, ele me disse da programação que tem para fazer a recuperação, o melhoramento nessas estradas, porque o nosso produtor precisa realmente de uma estrada melhor para ir e vir. Então aqui eu quero deixar registrado aqui, principalmente a minha indignação com esse projeto tão importante aí que o presidente deixou de pautar aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Convoco o vereador Davi da Farmácia para suas explicações pessoais. Convoco a vereadora Socorro para suas explicações pessoais. Senhor presidente, oi. Senhor presidente, nobres pares, amigo aqui presente, meu boa noite. Eu só quero agradecer a Deus mais uma oportunidade, onde a gente sabe que muitas dificuldades tem, mas tantas realizações estão acontecendo. Sábado tinha um mutirão lá na UPA. Todas as mulheres, todos os exames, fisioterapeuta, trabalharam das 7 da manhã às 16 horas. Foi uma pena que choveu muito, mas até, inclusive, eu e a Veronice estivemos lá, fomos atendidos, né, Verão? E a gente, todo mundo que era para as mulheres em geral, e principalmente a área da saúde, as funcionárias, mas as funcionárias que menos apareceram, né? A gente sabe que a gente que fica na saúde, a gente não vê a hora de nem ver no sábado, né? Mas foi uma pena que foi pouca participação dos profissionais, mas da comunidade, muitas pessoas participaram. Eu gostaria de parabenizar a Tati, porque eu vejo assim, já é o segundo mutirão que eu vou, e eu fui lá no Santa Marta e vejo assim que, trabalhando assim, e eu vejo ela trabalhando com a equipe da saúde. Hoje, eu fui convidada, Celso, para uma reunião da APAI, só que eu estava, lá no CAPS tem 3 profissionais da enfermagem, que é eu, técnica, a Évila técnica e a Viviane enfermeira. Só que a Vivi está de férias, a Évila está no Paraná, onde foi buscar uma paciente nossa. Ela foi passear e lá quebrou o fêmur, fez cirurgia, foi todo bem atendido, só que o município tem um compromisso de buscar paciente. Foram, sábado, 3 horas da manhã, chegaram lá em Marechal Cândido Rondon. Aí estão voltando amanhã, depois amanhã que chega aqui, porque tem que vir devagar, né? Então, não tinha condições de sair, porque se tiver só uma técnica lá, a gente tem que ficar no CAPS, porque lá é um lugar que vem muitas pessoas surtado, vem para tomar injeção e tem que ter uma da área da... Então, gostaria de dizer para vocês, que quem participou da PAI, né, que sempre vai ter meu apoio. O que precisar de mim, a gente está junto. Falar do Dedé, muito legal esse título. Eu lembro, em 82, minha casa, ali onde é o Frank, onde é a farmácia Economizar, era minha casa, e do Dedé, quase fundo, eu furei 12 poços, nenhum deu água. E a gente usava, 22 famílias usavam o poço da casa do Dedé. Parecia que era um milagre, né? Só lá tinha água. E a gente decantava aquela água suja para colocar em... Que não era fácil para comprar água mineral igual é hoje, né?
mas a gente sabe assim que a gente tem uma gratidão muito grande e ele tem um trabalho prestado. Inclusive eu lembro assim, desde o deputado Pedro, que ele assim, era da assessoria dele, depois virou candidato, e tem muito trabalho prestado. E é muito legal a gente falar das pessoas enquanto é vivo, porque depois que morre a gente homenagear e tudo, já morreu, né? Às vezes a gente até esquece, só o Lázaro que lembra quando morre, né, Lázaro? Eu quero ser sua amiga viva, eu não quero ser muito amiga do Lázaro, não, depois não. Mas, olha, se não tivesse esse trabalho lindo que eles fazem, o que seria da gente, né? Eu parabenizo, inclusive, ele fala, às vezes eu estou lá em Novo Mundo, ele está lá. Aí eu estou em um lugar, eu e ele, nós encontramos muito em velório, né? Aí eu falei também, é todo mundo meus amigos, que eu vou em velório quando é meus amigos, que eu ganho conhecido, curiosidade, tem gente que vai em velório por curiosidade, é por assim, conhecer e é um jeito carinhoso com a família, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês, eu tenho uma questãozinha para resolver, eu não sei nem se eu deveria falar. Eu fui procurada pelos desbravadores do 7º dia, onde não pode mais fazer seu trabalho numa quadra, Zilmar. Eu vou atrás, eu não sei o que está acontecendo, mas foi várias pessoas da igreja adventista, que não está tendo mais espaço, porque o trabalho deles é 3 horas no sábado. Você é conhecedor desse trabalho. Então, diz que não está tendo mais espaço. Eu nem quero confirmar isso, mas amanhã mesmo eu vou falar com a Wanda, se tiver que falar com o prefeito. Eu quero saber o porquê que sempre aconteceu isso. E agora não está tendo espaço. Será que é porque não tem mesmo espaço? Ou porque não estão querendo ceder? Isso é porque eu vejo assim que os desbravadores sempre ajudaram a gente em coleta de sangue, sempre ajudaram, todos nós, a gente não visa religião, que Deus é um só, mas todas as igrejas que têm um trabalho social, a gente tem que apoiar. Então, eu quero amanhã se tiver a resposta, eu quero escrito, para eu poder passar para eles, porque muita gente vem me procurar. Não deu tempo de eu ir atrás, por estar hoje lá no CAPES, mas pode ter certeza que eu quero ter uma resposta para aquela população da igreja adventista. Muito obrigada, eu gostaria de deixar um abraço assim, a todos vocês, com muito carinho, e dizer, às vezes eu aprovo alguma coisa, não é com o coração muito tranquilo, não. A gente sabe mas essas coisas vão mudando. Pode ter certeza que a gente se preocupa muito com a população, e a gente quer ter paz espiritual, paz todo dia. Porque a gente liga uma televisão, está tanta guerra, não estou falando que aqui está guerra, mas eu estou em paz e vou trabalhar em paz e quero assim ajudar tudo que for possível. E eu quero deixar um abraço para a pessoa mais importante da minha vida, que está aqui hoje, né? Vocês sabem quem é. Que Deus abençoe e que Ele saiba o quanto. Se eu tiver que subir num poste e gritar que eu amo eles, Ele sabe que eu faço isso. Muito obrigado. Boa noite. Convoco o vereador Demilson, convoco a vereadora Veroni Panceira para suas explicações pessoais. Boa noite a todos. Eu gostaria de estar complementando a fala da Socorro em relação a essas ações que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde tem feito. No sábado eu pude participar, no outro sábado eu não estava aqui. Então, foram realizados, em relação à questão da saúde da mulher, todos os exames, tinha atendimento médico, tinha as práticas integrativas, foi realizado o exame de espirometria exclusivamente para as mulheres que estavam na fila de espera, vacinas. Então, eu gostaria de parabenizar a equipe aí da Secretaria Municipal de Saúde por essa iniciativa de atendimentos aos sábados, que a gente sabe que muitas das pessoas, muitas vezes, não conseguem buscar o atendimento durante a semana. Então, infelizmente, teve a chuva de manhã, que atrapalhou um pouco, mas hoje eu conversei com o pessoal que estava na atividade e, à tarde, teve um movimento bem legal e a equipe não parou 1 minuto de atendimento. Então, assim, foi um trabalho muito interessante e, assim, eu acho que
A gente recebe muitas reclamações, mas nós recebemos elogios também, e nós temos que reconhecer o trabalho que foi desenvolvido por essa equipe neste sábado. Também, neste sábado, foram realizadas cirurgias ortopédicas. E, no sábado retrasado, cirurgias oftalmológicas, de IAG laser e pterígio. E, assim, a gente sabe que não conseguiu atender ainda a toda a demanda que nós temos. É do projeto Fila Zero, mas a gente vê que a população que consegue ser atendida reconhece. Tanto que quem for ali na UPA vai presenciar que lá tem uma faixa de uma pessoa que foi atendida agradecendo. No hospital também tem uma faixa de agradecimento. Então, assim, a gente espera que esse projeto ele amplie alguns serviços que nós sabemos que nós temos aí demandas de cirurgias de varizes e outros tipos de procedimentos que ainda não foram contemplados, mas nós esperamos aí que pelo Fila Zero o município possa estar contemplando outros procedimentos e atender outras demandas aí. Gostaria de aproveitar, no sábado retrasado, a Flavinha, deputada federal, que trabalha com o nosso ministro Fávaro, esteve no município fazendo a entrega oficial do caminhão-pipa. Nós sabemos que ele não tem muita utilidade neste momento, mas é um caminhão a mais para o período das secas, que as reclamações são muitas, tanto para ajuda aí nas queimadas, como na poeira, para diminuir a poeira. Então, agradecimento especial aí à minha amiga Flavinha. E também, em relação às reuniões, hoje eu pude participar tanto da APAI como dos idosos. Dos idosos nós ficamos de reunir novamente com outras pessoas, dizer que tem todo o apoio da minha parte, tanto em relação à APAI como a questão dos idosos. E dos idosos a gente sabe a necessidade, essa busca que eles estão desde o início e as dificuldades que eles estão tendo no local que eles estão hoje utilizando, que é ali no Renan de Muriez. A gente já trouxe essas demandas aqui outras vezes, do problema dos pombos e outros problemas que tem ali da estrutura. Então, nós precisamos buscar, juntamente com o Poder Executivo e nós, da Câmara de Vereadores, uma alternativa para poder atender essas pessoas, que hoje é um número grande de pessoas que são associadas aí no Clube Talismã, 122 pessoas idosas, né? E, além dessas pessoas, sempre vão outros familiares acompanhando. Eles têm as danças, eles têm os almoços que eles fazem, eles têm outras atividades e eles trabalham também com outros municípios. Tanto eles participam nos outros municípios, como os outros municípios também participam aqui. Então, a gente tem que melhorar essas condições, que é o que eles buscam hoje, né? Então, seria isso. Obrigada, boa noite a todos. Convoco a vereadora Letícia Camargo para as suas explicações pessoais. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais vereadores, população aqui presente, a quem nos assiste em casa. Eu gostaria de começar minha fala referindo a uma apresentação que teve do quadrimestral da prestação de contas da saúde, do terceiro quadrimestral, que ocorreu aqui nessa casa no dia 24 de fevereiro, pela gestão municipal, onde foi apresentado que houve um um financiamento de 40%. Por que não investimento, Letícia? Eu já vou explicar para vocês. Queria fazer um comparativo, já que o nosso atual prefeito fala tanto da gestão passada, então vamos usar a pauta dele, vamos trazer isso à pauta de hoje. A gestão passada fazia um investimento, em média, na saúde de 34% a 37% de recurso dentro da saúde. E aí eu vou trazer uma reflexão para a população. Eu não vou falar, eu quero que vocês me tragam o que vocês acham da saúde que era feita, que era aplicada dentro do município, na gestão passada e na gestão atual, com esse aumento de financiamento da saúde. Porque nós tínhamos cirurgias bariátricas, nós tínhamos cirurgias de joelho, cirurgias por vídeo, fêmur realizado dentro do hospital municipal, e hoje,
infelizmente, o que a gente vê é a população aguardando vários e vários dias uma regulação estadual. Ou seja, hoje essa resolutividade que a gente buscou tanto na gestão passada para que fosse resolvido, para que a nossa população fosse atendida no município, hoje ela diverge, ela fica ali aguardando. Então, será que o aumento desse valor de financiamento não condiz com essa espera desse paciente há dias, o custo desse paciente internado há dias aguardando essa regulação? Será que justifica esse valor? Será que esse valor não significa o transporte desses pacientes para outros municípios, o financiamento disso? Até a vereadora Veroni falou ali das cirurgias que foram realizadas pelo Filazero, que é um apoio, um investimento do Estado. Então, quero deixar claro que essas cirurgias a qual me referi na gestão passada, era feita aqui no município com recurso próprio e ou emendas parlamentares que eram trazidas através de articulação política, o que é muito difícil a gente ouvir falar nessa atual gestão. Então, assim, eu quero trazer essa reflexão. Fala você para mim, população que está aí em casa, que está me assistindo, o que vocês podem fazer de comparação? Será que essa é uma visão minha, porque eu atuava na gestão passada, ou realmente é o que está acontecendo? Bem, eu não queria trazer à tona, porque eu sei que a população ela está cansada de ouvir de mimimi, de videozinho, de contenda, de TikTok. Porém, o senhor Alberto Márcio foi até a Rádio Unifama no dia 6 de março e concedeu uma entrevista, inclusive, onde ele referiu o meu nome, me tratando assim, até com tamanho desdenho. Quero dizer para ele que eu fui eleita como a segunda vereadora mais votada pelo município, com 744 votos. Então, não adianta ele me tratar com desdenho, achando que isso vai me calar, porque eu não represento apenas a população que votou em mim, eu represento a toda a população de Guarantã do Norte. Então, eu quero dizer para ele que, quando ele fala dos buracos da gestão passada, dos asfaltos da gestão passada, eu sei que é difícil para ele o entendimento, porque eu sei que a gestão passada ela fez muitos quilômetros de asfalto. Então, eu sei que ele, às vezes, confunde. Só que a gente tem aqui a região central, que não foi asfaltada pela gestão passada, que entre 1993 e 2004 foi feita pelo senhor Vandir e pelo senhor Lutero, mas que a gente olha, a cidade inteira está esburacada. Então, não foi apenas o asfalto realizado na gestão passada. E digo mais, asfalto recente, prefeito, feito pela sua gestão, outubro de 2025. Inclusive, pode olhar na rede social do Alex Pilate, seu secretário, onde ele relata a rua feita por ele e que já está esburacada. Então, infelizmente, o que está faltando é trabalho, é manutenção. O problema vai existir, mas essa gestão que a gente tem visto é terceirização do problema. Teve até, nessa mesma entrevista, tamanha terceirização que na zona rural já deixaram lá, em alto e bom tom, para quem quiser ouvir, que caso não se arrume a zona rural, é porque o produtor precisa recuar as cercas. Então, produtor, se você não recuar as cercas e ele não reformar as estradas, atente-se, é a terceirização do problema. Está passando agora para a população da zona rural. Quero deixar claro que o que pode se esperar de uma gestão que, quando foi questionada pelo lixo, pela coleta de lixo que ele estava implementando no município, teve a ousadia de culpar até os cachorros. Sim, houve um vandalismo canino, de acordo com o prefeito. Então, gente, eu quero aqui deixar claro, terceirizar o problema não adianta. É uma gestão, inclusive, vereador Silvio, que quando é questionada e não tem quem colocar a culpa, ele se exime. Foi feito um requerimento pela comissão, referente ao material didático, ao atraso do material didático para as crianças, que simplesmente ninguém compareceu e não foi respondido. Então, quando não se consegue terceirizar o problema não é da gestão passada, o problema não é dos cachorros, aí eu não tenho resposta. O que eu faço? Eu não apareço. Então, aqui, gente, eu quero deixar claro para vocês, aqui não existe a gestão A, porque está querendo fazer politicagem. Negativo. Eu estou aqui para representar a população. E toda vez que alguém me questionar, que alguém me procurar, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui e vou falar sim, independente de querer agir com o meu nome, com desdenho, tá? Porque eu não represento ao senhor, eu represento a população de Guarantã do Norte.
Muito obrigada. Convoco o vereador Silvio Dutra para suas explicações pessoais. Pronto aí, Robson. Peço para que mantenha o zoom sempre em mim, até concluir a fala, por favor. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a toda a população que está presente e também as que estão nas redes sociais nos assistindo e as que vão assistir a esse pronunciamento de hoje. Senhores, 149 dias foi feito essa pavimentação asfáltica pela atual gestão do senhor prefeito Márcio Gonçalves, que quando estava vereador aqui, falava que anteriormente era feito asfalto casquinha, que quando estava vereador aqui, reclamava que não tinha a rede de esgoto e que também não tinha drenagem. E o mesmo está fazendo da mesma forma, um asfalto casquinha, sem rede de esgoto e sem drenagem. E tenta a todo custo colocar tão somente a culpa na gestão passada e nos vereadores que antes aqui estavam. Só que ele esquece que, diferente dele, que fica tentando encontrar culpados, desde a gestão passada, a gente vem buscando soluções enquanto vereador. Está vendo esse documento? Por que ele não vai na rádio e fala desse documento aqui? Onde eu indico para que a gestão passada providenciasse, vereadores, a lama asfáltica ou micropavimento em determinadas ruas que já se apresentavam problemas e que foram asfalto feito há mais de 30 anos, pelo Lutero Siqueira e pelo Vandir Guimarães. Tem documento oficial. Por que ele não fala isso para a população também? Por que ele não fala para a população que, em vez de ele tentar terceirizar o serviço, encontrar culpados, a cidade está um caos, e isso nunca aconteceu, porque sempre foi dada a devida manutenção, devido às cobranças que eram feitas, e a proatividade dos gestores que passaram em resolver, e nessa atual não existe essa competência. Por que ele não fala que nós, vereadores, estivemos lá em Brasília, e buscamos 8 milhões de reais com o ministro Carlos Favaro, para fazer micropavimento na cidade e resolver o problema? Em pleno mês do Dia das Mulheres, ao invés de ele respeitar as vereadoras dessa casa, ele usa 2 pesos e 2 medidas e tenta atacar a vereadora Letícia, que no momento está na condição de legisladora, de fiscalizadora, fez um pronunciamento representando o povo que a elegeu e todos os demais que agora estão acompanhando o seu trabalho, para que busque soluções. Só que ele esqueceu que a mesma vereadora esteve conosco em Brasília, e ela junto conosco conseguiu os 8 milhões. Por que ele não fala? Parabéns, vereadora. Você esteve junto com os demais colegas vereadores lá em Brasília, deixou a sua família, conseguiu viabilizar essa articulação junto com os colegas para conseguir os 8 milhões. Mas não, vamos apontar o dedo, vamos encontrar culpado. Vamos terceirizar a culpa. É isso que a gente não suporta mais. É tentar diminuir os vereadores que aqui estão. É de forma estratégica e calculista chamar os suplentes para próximo dele e dar a visibilidade para os suplentes para diminuir os titulares dos vereadores que estão atualmente no cargo. E fica o alerta para os suplentes. Que a malandragem está tamanha que é inadmissível uma situação dessa. Os 3 maquinários que foram entregues agora pelo ministro Carlos Favaro, tem vereadores aqui que foi lá solicitar esses 3 maquinários. Por que não falou o nome dos vereadores também? Por que não fez menção? O Emanuelzinho mandou 32 milhões das emendas dele para aquisição dos maquinários também. Por que não fez menção do Emanuelzinho? Para que esse desrespeito? Para que essa desconsideração com os deputados, dos vereadores que não estão compondo a base? O tanto de recurso que nós poderemos já ter conseguido a mais, senhores. E por fim eu gostaria de forma bem resumida, falar sobre a expressão usada pelo prefeito na Rádio Unifama, dizendo que quem o denunciou
é canalha. Senhores, eu particularmente fiz 4 notícias de fato junto ao Ministério Público, vereadores. E vou mencionar, porque quando eu faço uma notícia de fato, é nominal, eu coloco meu nome. Não tem nada de anônimo, não. Querem saber quais são? É de interesse popular. Escola Santa Ana, precisa aumentar a força da energia elétrica lá, trifásica. Fiz uma notícia de fato. O Ministério Público fez a prefeitura pagar a contrapartida. Agora só falta a Energisa executar o serviço. Hoje, em diálogo com o Diego Guimarães vai tentar viabilizar para que a Energisa não espere os 120 dias para fazer isso. Vai lá e execute logo o serviço. É isso que a gente espera do prefeito. Vá até a Energisa em Cuiabá e pede antecipação do serviço executado. Não chamar o vereador de canalha que está tentando resolver um problema, de forma subliminar, com as suas expressões na rádio. Quer um outro exemplo? Auxiliares em sala de aula, as crianças estão sendo afetadas, tem legislação federal, onde tem que ter auxiliares em sala de aula para crianças especiais. Fiz a representação, a notícia de fato no Ministério Público, é porque a prefeitura vá e contrate esses auxiliares. Mais uma notícia de fato, fogos de artifício com estampido. Tem lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício explosivo, barulhento, incomoda idosos, incomoda crianças especiais, incomoda os animais. Agora, a prefeitura fica obrigada, em todo edital, ter que deixar claro que é proibido fogos com estampido explosivo, justamente depois da notícia de fato. Está determinado a recomendação pelo Ministério Público. Um outro exemplo, a representação que colaborou para que seja feito o Centro de Atendimento aos Autistas, para que o prefeito cumpra o prazo para a contratação de terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo para atender as nossas crianças. Isso é ser canalha? Representar o povo? Lutar pelo interesse da coletividade? E que, a princípio, o prefeito descumpriu todos os prazos. E olha só, que absurdo. O prefeito disse ao Ministério Público que, finalmente, agora, no mês de abril, ele talvez vai conseguir entregar o Centro de Atendimento aos Autistas. Vocês já pararam para pensar o porquê só no mês de abril? Porque é o mês das crianças especiais, das crianças autistas. Seria marketing político, politicagem, com uma pauta tão importante, sendo que todos os prazos já foram extrapolados de uma obra pequena e que é passível de ter sido cumprido já. Então, se isso é ser canalha, se prepare, porque se não andar na linha, se não cumprir os prazos, se não fazer os serviços que atenda aos interesses da coletividade da população, algumas notícias de fato serão protocoladas para resolvermos o problema. Por fim, vereadora Letícia Camargo e todas as demais vereadoras, parabéns pelo mês de vocês, e dizer ao prefeito, vá na rádio, seja educado, se retrate, fala que esta vereadora, junto com todos os outros colegas e as vereadoras, conseguiu 8 milhões de reais para resolver um problema. Esperamos que o senhor assim o faça, receba o recurso e execute. Então, vereador Letícia, sai em sua defesa hoje. Obrigado. Convoco o vereador presidente Celso Henrique para as suas explicações pessoais. Boa noite, senhoras e senhores, a todos os presentes, a sociedade que vem nos assistindo. Quero dizer que a nossa viagem para Brasília, para Cuiabá, foi muito produtiva, que desde quando a gente assumiu 2025, nós fizemos realmente acontecer a diferença para o município de Guarantã. Tentamos ter vários diálogos com o prefeito, o executivo e secretários. É lamentoso o trabalho mentirosos que eles fazem. Mas vamos continuar fazendo o nosso trabalho, ele barrando nós vereadores de fazer o trabalho dele, para quem realmente faz e honra o município e que honra o salário que a sociedade paga. Vendo muitas coisas, fomos outros estados correr atrás de outras pessoas que sustentam o município de Guarantã do Norte, e o prefeito perdendo emenda, e o prefeito usando os secretários e falando, quem não fazer,
O que eu mando comigo não se cria. A gente fica triste em alguns prefeitos da região falar. Eu fico feliz pelo meu município crescer, mas entristeço porque o município de Guarantã é referência. Empresas, falta de documentação, falta de preparo, falta de secretários, que a maioria já passou por vários cargos que não tem realmente competência. Trouxemos aprendizagem para o município sobre autismo, onde a secretária, o prefeito de saúde, educação geral, não deixou acontecer, e algumas outras pessoas se escondendo e batendo, em vez de ficar feliz com o resultado da Câmara. Conseguimos várias coisas. O prefeito e sua comitiva ia nos gabinetes, usando as pessoas, empresários ligando que nós não poderia fazer isso contra a cidade, e simplesmente eu falava, vem para a sessão, acompanha e vê quem realmente está preocupado. Perdemos, junto com a região do Vale do 15, produtor, o ano passado, todo mundo sabe. No começo da gestão, sentamos com o prefeito sobre o maquinário, o Fávaro, do Cotia, ia mandar para a gente, eu e o Silvio fomos lá, conversamos com os outros vereadores e falamos, ele falou, fala com o Alex Pilate. Fomos lá, pegamos a relação, passamos para cima. Com isso, o Irajá dando uma força lá dentro, e um dia que a gente foi lá com os vereadores, que assinaram tudo, a gente em Brasília, ele falou, eu estou muito preocupado com a única cidade que quem faz lançamento, quem faz autorização de pagamento junto com o ministro Fávaro é a pessoa dele. E ele citou, Guarantã não tem nada lançado. O que os secretários estão fazendo lá? Que eles não têm competência para isso. Nunca deixamos de fazer nada que venha em benefício ao município. O vereador que falar que essa casa de lei aqui segurou algum projeto, ele deve passar muita maquiagem para vir falar na tribuna aqui, porque não fica nem vermelho, né, Zilmar? Você como vereador de vários mandatos, um vereador que não conhece regimento interno, só para você ver o quanto que ele não sabe o que ele está fazendo aqui, que ele tenta fazer o trabalho do executivo, ele falou que eu não coloquei em pauta, eu estava em Brasília correndo atrás de tentar ajudar o município. Será que ele está preocupado com a Câmara? Tivemos uma reunião que está em ata, que ele é o vice-presidente dessa casa. Muitas vezes era para ele ter feito coisa aqui dentro, ele fez barrar porque quem manda nele é o prefeito, que quer sair em foto, quer fazer o trabalho do executivo. Então, é muito complicado, o cara vem aqui hoje, o nobre vereador, e falar que eu estou segurando coisa nessa casa de lei. O senhor tinha que aprender um pouco mais, meu nobre vereador, com todo respeito à sua pessoa, a representar essa casa de lei. O senhor foi no hospital, pegou o médico dormindo, não agiu. Eu não tenho esse problema, porque eu não tenho medo de perder voto e sendo mandado por prefeito, não. Foi falado de muitas coisas da saúde aqui, porque a secretária não atende outros secretários a gente um ano. Se o prefeito tivesse respeito a essa casa e a secretária, eles avisavam o que ia ter mutirão para acontecer. Eu tenho áudio de pessoas que eu vou denunciar, que já está feito, que tem gente esperando 2 anos, uma ressonância, uma cirurgia, e não foi feito. E aí vereador, que quando tem um requerimento, que é o trabalho da gente para fazer uma fiscalização, ele vota contra aqui dentro. Aí com 3 meses, a pessoa que não caso urgente, é resolvido. Por que será isso, né? Entristece. Aí o cara fala assim, eu fico triste porque o presidente está fazendo isso. Nós nunca seguramos um projeto nessa casa de lei que vem em benefício da sociedade. E para quem não conhece, Zilmar, o regimento interno, se o senhor precisar de umas aulas, aí nós temos um corpo técnico dentro dessa casa de lei, que eu não tenho cargo político, que fica fazendo coisa errada, não. Eu parabenizo vocês, servidores da Câmara, que vocês são preparados. E ele sim, quando eu estava fora, deixou de fazer o andamento dessa casa de lei, eu provo em documento. Agora, vem falar que essa casa está fazendo coisa errada? O dia que tentaram fazer a casinha com a secretária, o prefeito, que falou que nós estávamos ameaçando, fazendo um monte de coisa que é o trabalho nosso, por que será, Lázaro, que
que chamaram a polícia. Se eu não tivesse aquela gravação junto com o Alexandre, ele tinha feito a casinha comigo, como muitas vezes me perseguiu. Prefeito, o lugar que ele foi lá usar aquela cadeira, ele não tem respeito a si próprio, porque aquilo é para paciente. Tem paciente que foi lá no hospital, teve que levar a cadeira de casa, porque não tinha cadeira. O vereador foi lá fiscalizar, não faz o papel dele. Fica saindo em foto. Agora, dizer que esse poder trabalha contra Guarantã, pelo amor de Deus, isso revolta. Por que ele não dá mérito a quem tem mérito? Ele não valoriza o ministro Favro, como os outros deputados, o Diego, que tenta fazer, Sebastião Rezende, o Nininho. Várias pessoas querem fazer para o município, e o prefeito vai lá e tenta barrar nós e fala quem é prefeito, ele não é vereador. Ele tinha que falar assim: eu quero te agradecer, deputado tal, pelo você estar aqui recebendo o vereador da minha cidade. É uma pessoa que luta, ele barra. Hoje nós temos que trazer pelas associações do município, porque ele não tem. E você sabe o que mais dói? O ano passado, nós estamos no começo da gestão, em Cuiabá, conseguimos 100 mil reais para a área indígena. Fazer um campeonato que eu dedico e tenho respeito ao Cafone que fazia isso aí. Primeiro do estado do Mato Grosso. Passamos toda a documentação para a secretária de Educação, fizemos tudo, eles perderam 100 mil reais porque fomos nós que fomos atrás. Mas nós fizemos, graças a Deus, né, Cafone, para 1.000 indígenas lá. Aqueles 7 caciques das 7 aldeias e o cacique geral, tentou falar com o prefeito 6 meses. O prefeito nem sequer respondeu eles. Fomos lá, conversamos com o promotor de justiça, só assim para ir. E não continua atendendo ninguém. Aí dizer que nós trabalhamos no município. Nós vamos continuar trabalhando. Com essa ida, os 8 milhões que o Favro mandou, conseguiu, eu e Demil estava lá, mais uma van para a saúde. Os outros vereadores conseguiram várias coisas para o município, e o próprio prefeito fala: nós não vamos deixar acontecer. Isso é que dói. Aí o vereador tinha que falar: isso dói, não vê o desenvolvimento do município. Por que os outros municípios, tudo está tendo documentação de terra, da casa, e Guarantã está parado? Tristece. Cada 10 minutos, meia hora, 1 hora, eu parabenizo a sociedade que cobra o vereador. Mas tem vereador, eu acho que parece que não, faz de conta que não vê. Está fazendo o que o prefeito manda, só pode, respeita a opinião dele, o voto dele. Mas aí falar que essa casa de lei trabalha contra o município e segura, nós temos o regimento interno, nós vamos passar, e eu quero que prove, e se nós estamos segurando coisa, entra judicialmente contra a Câmara. Como muitas pessoas estão fazendo, e eu faço questão que notifique a Câmara que nós estamos dando resposta em documento. Vai vir carro para a saúde, vai vir carro especial para a parte do pessoal do CRIDAC aqui, que faz parte, muito dinheiro para a saúde, dinheiro para a obra asfáltica. A gente vem cobrando 1 ano, e o executivo nem aí. Eu pedi inclusive desculpa, dentro da Assembleia para alguns de estado do Mato Grosso, alguns outros órgãos, eu vou citar um exemplo. Quando caiu a ponte do Rio Braço Norte, nós convidamos os prefeitos da região para ter força, porque vizinha um pelo outro. Ele tem que um defender o outro. Veio os vereadores de Novo Mundo, o prefeito não quis participar. Chamamos a equipe de imprensa, o vereador veio, o prefeito Cassiano, que é um homem que tem respeito, tem humildade, sabe tratar as pessoas, não é à toa que ele foi destaque, um monte de premiação em Novo Mundo, em qualificação de todas as áreas. O Guarantã ficou para trás. Aí o vereador vem dizer que nós não estamos trabalhando. Você sabe o que aconteceu? Eu estive na sexta-feira no gabinete do Max Russo, presidente da Assembleia, conseguimos as emendas para a associação. Descobrimos que nem a RT, que é um documento que é pago, que se diz que tem engenheiro aí dentro, eles fizeram questão de pagar e vem dizer que a Câmara não está fazendo nada. Simples. O asfalto do Santa Marta, por que o líder faz no tempo da chuva? Estava fazendo até poucos dias, fazendo acontecer. Lá é quase 10 milhões. Nós conseguimos dinheiro para ajudar e não foi aceitado. Mas eu espero que ele honra, não Santa Marta, honra os 27 bairros que tem em Guarantã. Nós ficamos quase 15 dias, aquela valeta ali, e não foi falta de cobrança pelos vereadores, por alguns, né?
Porque tem uns que ainda defendem o prefeito e o secretário que veio transferir de outra cidade que não conhece a região, que esses dias eu estava vindo de Cuiabá, um produtor mandou para mim um vídeo falando a realidade, porque quando um produtor, ele reclamar que a estrada está ruim, está lá no 38, a família Botega, o pessoal tudo lá embaixo. Eu lembrei de uma coisa, estava o prefeito e 4 secretários pegando resfriador de leite, agora em Cuiabá, podia pegar outras emendas, agora caiu a ficha, eu parabenizo, porque os produtores merecem. Mas você sabe por que eles estavam pegando? Porque eles não dão conta de arrumar as estradas e não se prevenindo, porque nós cobramos um ano, para o produtor não perder o leite, só pode. Eles são merecedores, a única coisa que ele precisa é de uma estrada. O Alex, eu estava vindo de Cuiabá, mandei para ele, sabe o que ele falou para mim? Não me manda essas coisas ruins, eu trabalho feito um cachorro e está me dando depressão. Uai, se não aguenta, por que veio? Por que está para representar? Aí você sabe o que o vereador falou? Nossa, o Alex é isso, a secretária é isso. Todas as secretárias mulheres gravou contra eu. O Alex foi lá na rede social bater contra eu. Aí o vereador Zilmar foi lá e colocou assim: tenho vergonha de ser um parlamento e fazer parte disso. Vergonha é não fiscalizar. Vergonha é não ir para cima. Defender o povo e não ter medo de perder voto. Vergonha é nós pegar um requerimento que é o trabalho nosso, que o prefeito não tem diálogo, quando a gente tenta ter. Vergonhoso é reprovar um projeto, um requerimento para nós ter informação, que o trabalho nosso é fiscalizar. Por que que na gestão passada, ele parabenizava o Érico, tirava foto e fazia, agora agride o Érico? Gente, vamos sair para a realidade do município. Mas eu digo, tem coisas boas que vêm para Guarantã. Mãe autista, procura nós vamos estar fazendo um trabalho agora, que o ano passado a gente tentou fazer, junto com o prefeito, secretária-geral, para ter o melhor para Guarantã do Norte, conhecimento e atendimento. A única obra que o prefeito colocou, que foi extrajudicialmente, que foi um prazo de 120 dias, que mais da metade, ali era onde era o prédio da Polícia Federal, até hoje não terminou. E foi feito um TAC de 120 dias. Aí eu faço, todos os vereadores, quem vai pagar a multa do TAC que ele não cumpriu com a promotoria? Fiscaliza. Hoje nós ficamos sabendo de mais coisas, o patrimônio público, que está sumido. Tem gente que está hoje nos cargos aí, que ataca a Câmara. Por que será? Gente, nós nunca atrapalhamos o município. É revoltante. Mas o importante, que agora nós conseguimos fazer, e vamos fazer muita coisa para o município, pela associação. Porque a gente quis ajudar a prefeitura, e o prefeito não dá mérito a quem tem mérito. E volto a dizer, nós vamos fiscalizar. Quero agradecer Jaime Campos, quero agradecer o Wellington, quero agradecer meu companheiro ministro Favro da Agricultura, o Irajá, eu quero agradecer o Juarez Costa, eu quero agradecer a você, Manuelzinho, a nossa parceira, Coronel Fernandes. São pessoas que se preocupam com o município e falam, nós queremos mandar emenda para o município, às vezes não podemos. Assembleia Legislativa são vários deputados que querem mandar, mas não conseguem. Isso é doído. Gente, mas vem coisa boa para Guarantã. E você, mãe autista, mãe atípica, que tem um filho autista, procura, que a gente vai estar trazendo novamente o nosso grupo do Mundo Azul, junto com o Irajá Lacerda, a equipe dele, ministro Favro, vamos fazer um curso de capacitação de 5 dias, e aí, no mês de abril, nós vamos estar trazendo a equipe médica, que é o dever e obrigação do executivo fazer que ele não faz, e vamos dar atendimento médico, vamos procurar dar laudo, que é um direito que vocês têm, porque esse é o trabalho que nós temos que correr e ajudar o executivo. Ele não quer, nós vamos procurar outro meio, porque Guarantã não pode ficar para trás. E eu agradeço a Deus, e vem muito dinheiro para Guarantã, pela associação, que é o único trabalho que nós conseguimos fazer. E secretários, aprenda a lançar no sistema o que o município precisa. Porque nós estivemos agora essa semana lá em Brasília, e vocês não sabem lançar os lançamentos, e o município de Guarantã do Norte perdeu muito. Se vocês tiverem dúvida, tenha humildade, que nós somos lá para aprender, e nós vamos ajudar vocês, porque não é, vocês são pagos pelo salário igual nós recebemos,
e nós temos que ter a humildade de pensar no município e não defender prefeito e nem partido. Independente de quem faça pelo município, se passou campanha. Todos os partidos merecem o respeito e o município de Guarantã do Norte tem que receber muita verba, porque nós merecemos. Porque os produtores, os nossos pecuaristas, a cidade precisa de infraestrutura, precisa de empresas para gerar emprego. Os caminhoneiros exigem respeito também no nosso município. A você, o cidadão de bem, conte com essa Casa de Lei e continue ouvindo a nossa ouvidoria vindo aqui fazendo as suas denúncias, porque você dá força para nós fazer o nosso trabalho. Deus abençoe a todos e nobres vereadores, eu parabenizo quem realmente está preocupado com o município, que essa Casa de Lei é uma casa séria e volto a dizer, os nossos profissionais da Câmara, nós não temos cargos políticos, nós temos profissionais qualificados, por isso que nós damos curso e pagamos bem. Aqui não tem conversa de corredor, e eu acho que a gente tem que fazer o trabalho, porque quem merece é Guarantã do Norte, e Deus abençoe a todos mais uma vez. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 4ª sessão ordinária de 2026, às 21h12. Deus abençoe a todos.